Olá, estamos aqui de volta dentro do CIOSP, nesse stand maravilhoso da Cruzer. E aqui a gente pegou de surpresa eles, porque a gente não podia perder Maria Paula e Alexandre Coelho. Aê! Que bom ter vocês aqui. Muito bom, muito bom. Parabéns, o espaço está incrível. Bom, a Maria Paula, os dois, né? A Maria Paula e o Alexandre, eles já tiveram no nosso programa. Foi um programa muito legal, muito leve, muito divertido. Aqui vai ser um bate-bola bem rápido, 20 minutinhos. Mas a gente quer trazer um assunto que a gente ainda não trouxe aqui, que é sobre precificação, a dificuldade que os dentistas têm de precificar os procedimentos, né? O quanto que ontem quem foi? O Piva? Ele falou assim, olha, eu sei exatamente quantas gotas de resina se gastam numa coisa, ele falou que gasta 2 gotas de adesivo e ele sabe quanto custa. Quanto custa. E é muito difícil fazer essa conta. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a precificação, como que vocês montam lá no consultório, como que vocês fazem, como que eles têm uma plataforma. Bom, conta aí vocês. Nós vamos contar, né? Porque o que acontece? Geralmente dentista, para fazer tabela, o que ele faz? Ele olha o vizinho, quanto que o vizinho está cobrando a extração? 300, vamos pôr 290, né? E só que ele não sabe se o vizinho é dono da casa, se ele paga aluguel, o tamanho da clínica, então o vizinho pode ter uns custos lá que ele está no lucro, né? E o cara aqui que está copiando por tabela, né? Então a gente tem que, o dentista tem que aprender melhor a precificar, né? Por isso Precify. Então eu queria que vocês falassem do precificar. Pois é. O Precify, ele surgiu da minha dor mesmo no consultório. Eu devia estar lá com uns 15 anos de formada, eu estou fazendo 28 agora. E trabalhava muito, particular já, trabalhando bem, já com 2 especializações. E parecia que o dinheiro não sobrava. Era um negócio assim, ganha, paga conta, Eu não sabia se o consultório era lucrativo, eu não tinha um salário determinado, mensal, férias e 13º, não conta, né? Dezembro era o mês, assim, da depressão, porque você tem que pagar o 13º dos funcionários, férias, e o nosso, né? A gente para antes, né? Eu acho que tudo isso porque a gente não aprende na faculdade, não vai aprender mesmo, eu acho que, não sei se não é interessante, não sei se não cabe também, né, na grade. Você tem que ter um domínio de planilhas, tem que ter um domínio de cálculos, né? Hoje em dia, vamos ser sinceros, não estão aprendendo nem anestesiar direito, nem fazer uma endo de molar, nem de pré. E aí vai ensinar precificação. Não vai. É injusto pedir isso pro dentista, né? Tem que aprender algo que não é da área. Na graduação. Sim. Bom, aí a gente... Eu vi, pra você ver o legal do congresso, né? De estar aqui no congresso. Num desses cursos de stand, eu conheci a Gleice, que dava cursos de gestão, e ela deu uma pincelada de tabela de preços. Eu olhei aquilo e falei, acho que tem coisa aí. Vim para São Paulo fazer os cursos de gestão dela e tal. A hora que eu voltei, falei, Lê, tô fodida. Ela deu um exemplo exatamente o que tinha acabado de acontecer no meu consultório. Tinha ido um dentista para fazer extração de 3º molar. Na época, eu acho que era R$500, e eu lembro que ele levou 50%. E eu me achando o máximo, ganhei 250, ele 200 sem fazer nada. Só que a hora que você coloca a hora clínica, passou no cartão, eu paguei um imposto, o paciente era meu. Todos esses pontos que a gente não costuma olhar, né? A gente não tem essa noção. Eu fiquei com menos R$9. Nossa. Eu passei no cartão em 10 vezes, porque eu passava em quantas vezes o paciente pedia? Quantas vezes você quer passar? Né? Porque a gente... Quer facilitar, né? Eu vou facilitar. E aí a gente tirou os pontos. Então não estava contando essa outra consulta. Aí eu cheguei para ele, e ele, como é da área de exatas, ele fez ciências da computação, sempre trabalhou fora, em outras cidades, em Campinas e em São Paulo. A gente com 2 filhas pequenas. Lê, você acha que sempre achou que eu sabia, mas eu não sei nada. A hora que eu vi o tamanho do buraco, eu falei assim, meu Deus, né?
pera lá, vamos fazer uma planilha. Então a gente sentava final de semana, eu e ele, não manjo nada de planilha, e a gente fez a Como precificação. todos os dentistas, né? Ou coisa chata de fazer. Muito. Parabéns, tá? Você é um guerreiro. Às vezes precisa de alguém de outra área. Precisou, né? Precisou de alguém de exatas, porque eu falei, eu não sei bolufas de fazer essa planilha. E agora que eu vou colocar juros do cartão de crédito? E imposto de renda? Que hora que coloca isso? Aí a hora que ele fez, a gente foi fazendo juntos, e a hora que eu vi os procedimentos que deveriam custar na época 300 e eu cobrava 150. Então eu comecei a ver assim, foi dando uma tristeza, mas uma tristeza tão grande. Eu acho que por isso que eu escuto muito de dentistas mais velhos assim, eu não quero nem calcular. Porque se você sentar para calcular, vai ter muito ajuste para fazer. E não é justo que a gente trabalhe sem receber o correto, né? Então, aí a gente fez a planilha, eu falei para ele assim, como que eu vou chegar pro meu paciente e falar que de 150 vai para 350? Ele assim, Paula, você tem que ajustar isso, porque você deixa 2 filhas em casa, você tem que pagar uma funcionária para cuidar delas, você investiu uma vida inteira no seu consultório, e tá tudo errado, vai ter que ajustar sim. E ele assim, firme comigo. E agora você não divide mais em 10, você divide em 5, porque ó, é o que dá. E assim, eu com bastante dificuldade fui ajustando, alguns pacientes eu ia ajustando de 50 em 50, outros eu já ajustei de cara. E a minha vida se resume a antes da precificação e depois, porque a diferença é muito grande. E eu falo para o pessoal, olha, a precificação ela é a engrenagem maior do consultório. E se tiver errada, quanto mais você vende, mais você se afunda. Puta, que doido isso, hein? É muito doido. Que é não parece, né? É aquela história de colocar na ponta do lápis, o atendimento do convênio. Que às vezes a pessoa olha aquela tabela e acha que vai dar porque ele vai chamar mais paciente. Ou eu vou Como é que você ganhar em outro fez? procedimento. Como é que você fez para colocar isso na cabeça dela depois da. Assim. Então, É um dilema, né? De foi duro, fechar é o triste. consultório ou fazer a mudança, né? Sim. É triste. Porque não tem uma outra saída. É, eu acho que na verdade a gente. As pessoas querem uma lá. É, quase, Lembrando mas dessa porque época. quando eu lembro, e até hoje, você sabe que todo momento eu tenho que estar sempre muito atenta a esse nosso lado de ficar com medo de passar o valor correto, de não se valorizar, de não ter uma postura de, esse aqui é o nosso preço, é o nosso valor. Teve um dia que eu cheguei para uma colega, ela estava falando, nossa, mas ficou muito caro. Porque eu demoro 2 horas para fazer essa restauração complexa, porque eu coloco um adesivo padrão ouro, porque isso... A hora que eu calculei, ficou muito caro. Eu falei para ela assim, é porque odontologia bem feita aqui no Brasil, infelizmente, é caro. Sim. Porque você investe em formação, você investe em bons materiais, você investe num consultório com a biossegurança bem feita, com limpo, com funcionários. É uma empresa. E aí a gente tem aquele outro lado, né, de falar, puxa, né, caramba, eu vou ter que ajustar, porque essa empresa tem que dar lucro, né, senão todo o esforço até agora, né, a gente se lasca fisicamente, mentalmente, precisa dar lucro. E aí veio o Precify dessa dor, porque aí como eu comecei a dar cursos, o pessoal não passou 2 horas de intimidade, já começa, quanto é que você cobra? Todo mundo, quanto é que você cobra? Quanto é que você cobra? E aí vinha aquilo que você falou, Luiz, que a gente fica perguntando, né, para os colegas, para poder fazer a nossa tabela de preços. E tá totalmente errado, né? O meu custo lá em Americana é totalmente diferente do de vocês. E até mesmo aqui em São Paulo, dependendo do bairro, é muito, né, discrepante. Aí eu falava pro Ale assim, como é que nós vamos fazer para ajudar esses colegas? A Paula chegou até a fornecer a planilha, né? Mas uma pessoa mexendo errado ali na planilha acabava desconfigurando tudo, né? E aí a gente resolveu fazer o software que limita um pouco, né, essa liberdade que ele tem de ficar mexendo lá nos cálculos. De estragar a planilha, estragar né? a planilha. E aí fica mais mastigadinho para ele ter no final lá o preço mínimo que ele deveria cobrar naquele procedimento. Só dá uma explicação legal assim do que o dentista precisa fazer quando ele adquire o Precify ou quando ele entra, tem um tempo de teste, né? Ou agora já... Na verdade, nós não temos um plano de fidelidade, né? Então ele pode assinar um mês e cancelar no mesmo minuto que ele vai ter um mês. O que eu acho muito errado, mas o Alexandre é muito bonzinho. Na verdade, porque é um trampo a gente manter, né?
tem Sim. custos. E aí a gente acaba mantendo o banco de dados. Para que a pessoa, quando vier no futuro, ela se ela poder quiser ter voltar, aqueles dados ela de não volta, tem que né? preencher tudo de novo. Porque é bastante coisa. É, então, porque é isso que eu ia bastante coisa perguntar. pra O que, que o muita dentista coisa. tem que preencher dentro da Tem uma plataforma? formação inicial ali. Demora muito tempo. Então, tem gente que reclama que leva um certo tempo, mas tem uma estratégia que você consegue acelerar isso. Ah, então me ensina, porque eu tenho Pressify. No Uma começo, piada minha, eu deixei uma lista de materiais e rendimentos. para Não, ajudar. eu vi, Você eu viu? usei. Ah. Então você fornece as informações iniciais, né? Quanto você paga de cartão, quanto você paga de imposto, quantas horas o seu consultório fica aberto para receber paciente. E aí no final, depois de você colocar os custos fixos, você tem pelo menos a sua hora clínica. Quando você sabe da sua hora clínica, você já começa a questionar, né? Esse procedimento cobra R$100, mas a minha hora clínica é 150. Então a conta não está fechando. Aí depois tem que preencher os materiais, que aí é a parte mais trabalhosa. É. Então a gente sugere que você faça assim. Qual é o procedimento que você mais executa? Sei lá, consulta simples. Então você vai lá e inclui os materiais só dessa consulta simples. É fácil, são poucos. E aí é Qual tudo. Tudo é gorro, máscara, Gorro, luva, máscara, pé, luva, babador. esse Pega esquema o aí papel também da esterilização, Tudo, o grau tudo, cirúrgico. Isso. Tudo. Até o da auxiliar, você tem que calcular. Isso. Aham. Isso que eu acho que é o Isso. difícil, porque quando a gente vai pegar alguma coisa, a gente vai lembrando. Aham. Tipo Fica assim, uma lista assim. resina. Não, muito grande. Você tem que voltar Cara, lá. Ah, esqueci de adicionar isso. Vai É, botando. exatamente. Aí você vai pondo e aí você, Você vai. isso Você você põe pode- uma vez. Só que aí conforme você vai lembrando, você já tá vendo que o seu preço já tá errado, aí você lembra de alguma coisa, você fala, acho que eu não quero Eu não colocar. quero incluir isso aí, não. Porque, tipo, eu vou ficar mais depressiva ainda. E assim, Não, precisa ajustar, precisa É. ajustar. Precisa ajustar. Mas Porque é aí porque acontece- é muita diferença, Luiz. Sabe por quê? Porque Não, e eu da acontece Pressify... o que a... Eu imagino a Maria Paula, que dá aula de dentística, né? Conhecida no Brasil inteiro, especialidades e tudo mais. E você chega e fala, nossa, mas como é que o consultório de uma pessoa tão bem formada como você tá tão patinando? Tá tão mal Né? administrado. Não, então, e a gente não porque tem essa dentista não cabeça, tem que o esse dentista não tem essa cabeça. É. Né? E pode acontecer com qualquer um. Né? Sim. Não independe de você É a ser bom realidade, ou acho não. que de 90%. A quase. gente É estava mesmo. vendo uns dados, teve uma palestra que a gente sentou para assistir ali no Sorrir Muda Tudo, e ele colocou os números lá. Então, 90% dos dentistas no Brasil ganham muito pouco, com consultórios muito mal administrados, e é uma minoria que ganha mais que 10 mil por mês. E para chegar a mais que 20 é 5 a 1% dos dentistas no Brasil. Nossa. Então, a gente começa a perceber que o buraco é mais fundo, né? Sim. Essa formação em gestão, ela é muito importante. Junto com a técnica, né? Com a parte técnica que a gente tem que entregar mesmo. Isso aí é inquestionável. A parte de gestão e a precificação sempre ficou de lado. Se você né? não tem a habilidade para se dedicar para gestão, você fala assim, não é o que eu gosto, faça pelo menos a precificação. Porque você vai saber se você está vendendo muito e tendo prejuízo ou vendendo muito e tendo um lucro ali, pelo menos. O que eu acho legal da plataforma é que tem a parte do salário. Porque a gente não calcula o nosso salário. A gente calcula o custo. Pega o que sobra. Literalmente. Tipo assim, a gente calcula o custo. Ah, beleza, custa... Sei lá, o meu custo foi R$250. Ah, então eu vou cobrar tipo uns 350 porque eu ganho 100. Da onde você tira esse número? Do além. Né? Porque você fala, não vou cobrar muito a mais para não sacanear o paciente. Ou no máximo eu vou dobrar o procedimento, triplicar, quadriplicar, de repente. Mas você não calcula o salário. E o legal é porque, assim, ele tem uma parte lá que você coloca quanto que você quer ganhar no mês. E aí, ele mesmo distribui nos procedimentos. Então, fica muito mais Nossa, fácil. show de bola isso. É muito legal. Você sabe que você vai precisar, sei lá, de 10 procedimentos desses para ter o seu salário integral no fim do mês. Isso. No final tem uma tabela. Assim, no começo você fica meio, Isso. tipo, porque a gente é tosco, né, mexendo com tabela. Mesmo um negócio mastigado, a gente ainda é muito tosco mexendo com isso. Mas facilita muito. E na hora que a gente vai vendo, a gente já reajustou alguns valores lá no consultório por conta disso. Isso é uma dica legal, porque assim, o consultório não é nem meu. Eu trabalho no consultório há 16 anos, que eu tenho uma grande parceria, mas o consultório não é meu. E eu consegui mudar o valor de um consultório. Olha que... Porque eu falei, não, eu quero receber tanto por mês, então peraí, vamos mudar aqui e tal, e já mudou pra caramba, assim, sabe? Então, reflete diretamente. Imediatamente. E assim, Imediatamente. em um mês, A entendeu? mudança Tipo assim, é no grande, mês, no próxima vez que você vai tirar Isso. o seu
valor lá, o seu pagamento. Uhum. Em um mês. É incrível, assim, você realmente saber legal. precificar, né? Muito louco. Sim. E prótese, né? Dentista tem esse negócio assim. Isso. Ah, como é que eu cobro prótese? Ah, eu pego o valor do laboratório e faço Isso. vezes 3. Isso. Né? É. Aí tira o laboratório, isso aqui. Ou ainda implante. Que implante tem essa mania, vamos dizer assim. Obrigado, gente. Tem essa mania do dentista de dividir em duas o procedimento. Então tem a parte cirúrgica e a parte protética, que é o procedimento do implante. Só que a cirurgia é muito mais barata que a prótese. Sim. E aí ele chega ao paciente e fala assim, você me paga metade agora e a outra metade depois. Quando você vai ver, a metade depois não cobre a prótese. Não cobre. É a parte Né? mais E cara. a outra você já gastou. É. E aí depois vem a conta do protético. E depois vem a ele conta quer do à protético. vista. Não sei o de vocês aqui em São Paulo, mas lá Não, assim, fechou, pá, tem que pagar. No laboratório, Não, isso dá pra Lá ver. e à vista, né? Isso dá pra ser legal, porque assim, isso é muito comum. Até os professores falam, vocês querem um cálculo rápido? Isso. Vê o valor da prótese, faz vezes 4, Isso. vezes 5, se você quer ganhar um pouco mais. Só que quantas consultas você vai demorar pra fazer uma prótese? Então, você tem que Cada saber quanto é o realidade mínimo, é né? uma, Não, às né? vezes é E menos, uma às vezes é PT? mais. Sim, Né? Não, gente, PT, uma PT dá prejuízo. quantas fases? Quantas fases e depois os velhinhos vão lá 1000 vezes. Eles querem papiar, tomar cafezinho e tá machucando aqui. E volta mais uma, e volta mais uma. Eu fico Tudo olhando hora aquilo clínica, assim. Aí eu falo assim, Jesus, isso aqui eu já tô tirando do bolso faz tempo, o Alexandre vai me matar. E como é que você calcula 1000 consultas? Consulta. Não, a PT E o é uma café? coisa que tem que. A gente tem que melhorar, né? A gente tem que melhorar valores, então a gente brinca, mas infelizmente, por exemplo, depois que eu precifiquei, tem alguns procedimentos que eu não faço. Olha Não vale só. a pena. Não vale a pena. Sim. Não vale a Pra pena. que você vai ter interno. prejuízo? Por quê, por exemplo? Clareamento interno. Quantas sessões você vai ficar trocando aquele negócio até E a hora clínica atrás e da a hora clínica. clínica? E aí eu não posso dar garantia pro paciente se vai ficar bom aquele negócio, se vai clarear, se vai durar. Fora a chance dele quebrar o dente no meio do processo porque tá com curativo. Não faço. Não faço, não. eu te Não tem encaminho pra... tanta comprovação científica assim, parei de fazer. Não, mas mesmo a PT que tem PT? comprovação, É. cara, Eu sei. você tem que ter Não, um eu tô giro, zoando. né? Sim, você tem que ter Exatamente. você tem que ter um giro absurdo. É muito Ou mudar, complicado. precisa mudar o jeito de fazer PT. Professores de prótese É. tem que quebrar algumas etapas. Agora com o digital, mas o digital ainda tem uma Digital dificuldade é no difícil PT. pra É difícil. PT, é até para difícil. protocolo ainda Até pra tem que protocolo. mudar. É. E protocolo, gente? Nossa Oh, Senhora. God. E isso é assim, todo mundo acha Não que faço mais protocolo também. eu, Eu tô quase eu não tô nessa. querendo mais Eu tô fazer quase. também. Eu Porque, também não porque quero. você É muito estressante. fecha, é um tratamento muito caro, paciente, Caro, né? investimento alto. Investimento alto, o paciente fica com a expectativa lá em Aham. cima e não é a melhor prótese que existe. Não. E se Né? ele tinha dente ainda, Pior tá ainda. dando- se ele era desdentado, ainda tá no lucro. Aí tá sim. feliz. A comparação com uma É, PT. agora, se ele tinha uns dentinhos ali, mesmo que ruim, E protocolo é uma PT. é uma PT. PT. fixa. né? E Então aí, tem os e aí mesmos- ele não tem propriocepção nenhuma, ele morde um negocinho aqui, quebrou. Lascou. Ah, Deus. Mas aí se você não faz PT nem faz protocolo, o que você fala? Mastiga com a gengiva, então, porque eu não quero Não, mais fazer Indica não. os velhinhos para outro lugar. Né? Não, tem que fazer, né? Mas Toma toma sopa. sopa. Vou te dar uma dieta, ó, vai ficar slim. Olha, a nova tendência é mastigar com rebordo, não sei se o senhor sabe. Porque eu precifiquei e não vai dar. né? Tira essa matéria da faculdade. Né? Tadinho dos Imagina, velhinhos. coitado De dos jeito nenhum, velhinhos. a gente faz. Mas aí você tem que realmente Ter isso calcular, na sua ter isso cabeça. lá precificado. Então, acaba sendo procedimentos que eu vendo menos. Sim. Porque estão com um valor um pouco mais do que o mercado. Porque não tem como. Porque você fez a conta. Porque eu fiz a conta. A mesma coisa é a história dos alinhadores. Né? Então, tá fazendo a conta de quantas sessões a pessoa está indo lá, aquele valor alto que você tem que pagar para a empresa de alinhador, e aí você divide em tantas vezes. Então, também tem que ter toda essa, né, esse cálculo. Tem que dar lucro. Sim. Agora, o Pressify também ajuda você a sair do convênio, né? Porque quando você faz a precificação do que o convênio está te pagando, você vê que você tem que acelerar muito o tempo do procedimento, chegar a ponto de atender em 10 minutos, 15 minutos. É impraticável isso daí. Né? A gente fez uma simulação, a gente foi dar aula num mini MBA de precificação, e aí tinha um tempo longo para esmiuçar a precificação. E aí a gente simulou, né, um consultório,
e simulamos um valor de restauração classe 1, que um bom convênio, difícil de achar, pagaria R$50. Não sei se tem, é difícil de achar. Mas eu já joguei assim, peguei lá uma tabela que pagava mais alto. Gente, a conta não fecha. Não fecha. Não Nossa, fecha. R$50 é impossível. Foi, para chegar muito próximo, foi um atendimento de 15 minutos, com um anestésico péssimo, resina péssima, adesivo péssimo, lógico que sem isolamento. E Sem biossegurança. biossegurança, imagina, a cada 15 minutos, como é que você faz? Não faz, né? Foi o cimento que pegou da obra, aí ele espatulou e fechou o buraco. Isso aí. Foi desse Mais ou jeito. menos Do verdade. epox. Porque, Ó, caceta. volta daqui. Não, difícil, né? Então, também tem essa, né? Gente, É. passou muito rápido. Não, Nossa, Nossa, rápido demais. passou muito rápido. Tá passando muito A Jéssica já tá assim, Não, foi muito Bom. bom, gente. Obrigado. Então, só pode deixar aí no recado como é que a pessoa entra, mas a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então, quando a gente postar, tudo vai estar já o link. Quem ficou interessado pelo Precify, por favor, clique no link. Quando vocês né? foram no podcast, vocês falaram no Precify, eu não conhecia, eu realmente adquiri. Então hoje eu estou falando com propriedade de causa que realmente mudou De quem literalmente. usuária, né? De Usuária. usuária, de um mês pro outro. Assim, Ela tá com cara de usuária. Tá acabada. rica, tô com cara de rica, porque eu usei Precify e tô comprando melhores. Beijo. É isso aí. Tá Você ia falar um comprando melhor. negócio. Eu ia falar que eu conversei com a Lê pra gente dar um desconto pro pessoal do Pode A gente passa o Sondar, link pra vocês. Que pra bom. que eles Oh, possam que legal. conhecer. 10% de desconto pra vida toda. nas Ô, pessoas. Beleza. Muito bom. Ó, Vai fazer Aí é um- pra mim vai ser um- também? é o Porque eu link. esse é tenho- um link. A gente... Ah, é. Porque programa gravado pode ser que É, programa gravado. Mas a 2030 gente. pessoas Não, mas a gente vai. Pode deixar. o Pode link, deixar. Sem problema. A gente deixa Aí vocês mandam o link pra gente vocês. e a gente coloca aqui. É, E vamos colocar também no programa completo de vocês que teve lá no Pode Sondar, Legal. que aí já fica tops. Legal. Beleza, fechou. Obrigada, gente. Obrigada. É sempre muito legal Obrigado. falar com Passou Obrigada. rápido demais. Vamos pro Passou. show do Jota Quest tomar cerveja. Vamos. Valeu, obrigada pela Obrigado, oportunidade. gente. Até. Beijos. Fique com a gente. Tchau.